Tipo de ataque espiritual muito comum. A obsessão espiritual acontece na interação de encarnados para desencarnados, desencarnados para desencarnados e também encarnados e encarnados. A obsessão espiritual nos diversos meios espiritualistas, universalistas e em muitas doutrinas de Umbanda que abraçam essas doutrinas para os seus fundamentos, tratam da obsessão como uma verdadeira doença, um mal espiritual. E como toda doença, ou pelo menos a grande maioria delas, existem sintomas. Sintomas que, se olhados perceptivamente, com muito discernimento, muito ajudará o consulente a ser diagnosticado com a obsessão espiritual e podendo tratá-lo com maior celeridade. Nesse vídeo, você vai saber de 5 sintomas muito comuns na obsessão espiritual. Como identificá-los, percebê-los, para poder prestar o devido atendimento a quem precisa. Vem comigo. Olá a todos, sejam muito bem-vindos e que a luz de Oxalá abençoe a cada um de vocês. Antes de começarmos, já deixem um like no início do vídeo, é totalmente de graça e muita ajuda a levar esse e outros vídeos do canal a cada vez mais pessoas. Não se esqueçam de se inscreverem e ativarem o sininho de notificação para serem sempre atualizados quando novos vídeos do canal forem postados. Os nossos vídeos saem sempre às terças, quartas e quintas-feiras. Antes de falarmos dos sintomas, vamos explicar mesmo que rasamente do que se trata a obsessão espiritual. É um processo de influência de espíritos, energias, formas, pensamentos negativas sobre encarnados e desencarnados. É muito comum nos terreiros encontrarmos pessoas que estão sendo influenciadas por espíritos de vibração negativa. E a obsessão espiritual, quando não tratada ou quando ela é negligenciada, pode também gerar sintomas e doenças no campo físico e no campo mental. Sendo tratada como uma doença espiritual, ela vai apresentar sintomas muito sucintos que podem se confundir com outras coisas. Mas, se observado com coerência, com cuidado e com uma percepção adequada, irá facilitar muito o obsedado a poder se livrar dessas influências espirituais negativas. Existem uma diversidade de tratamentos espirituais para a obsessão. Contudo, nós devemos lembrar que os tratamentos espirituais que estão dentro do holismo não excluem e muito menos substituem o tratamento médico especializado. Portanto, quando identificarmos sintomas sobretudo de obsessão, que podem envolver sintomas físicos, o tratamento médico especializado é tão, se não mais, especial e prioritário do que o próprio tratamento espiritual. O tratamento espiritual irá potencializar as energias do obsedado para poder se curar de forma mais célere e de forma mais segura, mas será acompanhada, ou aliás, o tratamento espiritual irá acompanhar sempre o tratamento médico, sobretudo quando houverem sintomas de distúrbios mentais e distúrbios físicos. O primeiro sintoma seria pensamentos negativos ou pensamentos que não fazem parte da natureza do obsedado. É muito comum as influências negativas de espíritos de baixa vibração ou até mesmo formas de pensamento emanadas despertarem esses pensamentos deletérios, corrosivos ou até mesmo pensamentos que não fazem parte da natureza da pessoa. Através desses pensamentos se inicia um processo de ruptura do duplo etérico, que é como se fosse uma tela protetiva, uma tela energética, aliás, protetiva, que vai estar protegendo o perispírito. Quando essa tela se rompe e tendo acesso ao perispírito, e sendo o perispírito uma cópia energética perfeita da nossa,
a aparência física e modificações posteriores, é onde começam a surgir sintomas físicos muito comuns, como enxaquecas, desconfortos, mal-estar e correlatos. Os pensamentos negativos seriam os pensamentos de mágoa, de raiva, de ódio, sentimentos de culpa, desmotivação, procrastinação, que não necessariamente estão associados diretamente a espíritos negativos, mas quando se está em um processo de obsessão, eles vão despertar esses pensamentos. Muitas vezes o obsedado é uma pessoa muito positiva, otimista, e quando começa a manifestar esses pensamentos negativos, não compõe a sua natureza. E uma vez que não compõe a sua natureza, vai ficando cada vez mais evidente que aquela pessoa está sob a influência de uma obsessão espiritual. Um segundo sintoma muito comum é o desprazer pela vida em amplo aspecto. O obsedado começa a ver a vida como algo de extrema neutralidade. É como se passasse pela cabeça dele que viver, ou seja, o ato de estar vivo, se resume em nascer, crescer, eventualmente se reproduzir e posteriormente morrer. Não existe nada que lhe dê cores, ou seja, que dê cor à vida. É como se a sua mente ficasse ofuscada para a beleza dos pequenos detalhes e ele passa a ter uma vivência mecânica. Nesse processo de neutralidade, não pendendo nem para o positivo nem para o negativo, é onde está o ledo engano, porque é nessa neutralidade, viver de forma mecânica, como se fosse apenas mais um em meio de muitos, é onde se tem uma predisposição para o negativismo exacerbado, que vai levá-lo aos primeiros sintomas que nós falamos, e assim se tornando solo fértil para a influência de espíritos negativos. A compulsividade talvez seja um dos sintomas mais graves da obsessão espiritual, sobretudo quando os obsedados têm predisposição a vícios. Quando eu digo vícios, são vícios em amplo aspecto, como vícios comportamentais, o glutonismo, o vício em produtos psicoativos, expansores, adulteradores, aliás, de consciência, dentre outros. É como se a compulsividade gerada pela influência de espíritos negativos pegasse todos esses vícios ou a predisposição aos vícios e potencializasse a grau máximo. Como se está num processo de obsessão espiritual, o obsedado não percebe que ele está afundando cada vez mais na compulsividade e que essa compulsividade está levando as energias viciosas desse obsedado a graus extremos. É onde a pessoa que está sob influência espiritual negativa passa a mergulhar cada vez mais profundamente nas variantes desses vícios, que vai deteriorando seu corpo físico, que vai deteriorando seus campos mentais, que vai deixando enfraquecido o dupletério e assim causando graves danos às energias espirituais, sendo cada vez mais fonte servível de alimentação, não somente para espíritos negativos, mas para qualquer forma energética consciente e inconsciente que tenha uma afinidade por energias viciosas, que são energias corrosivas, que só vão parar quando o obsedado já estiver em total grau de inércia, que é onde ele começa a produzir os pensamentos depressivos, os pensamentos de autoextermínio, os pensamentos de autodestruição. O comportamento agressivo repentino se dá pela infusão de pensamentos negativos no obsedado. Como se está tendo uma influência negativa constante e os espíritos / influência negativa estão imbuindo pensamentos cada vez mais deletérios, é onde ele cria, o obsedado, uma irritabilidade extrema, ficando com a paciência mais curta, ficando cada vez mais imperceptivo e menos audiente à coerência, aos bons conselhos, menos perceptivo, até mais fechado ao diálogo. É como se ele colocasse uma grande barreira
sobre a sua visão, impedindo de ver o óbvio, para que ele fique cada vez mais irritado, para que ele fique mais nervoso. E dessa forma, ele começa a descontar frustrações que são infundidas através dessas influências negativas nos relacionamentos em amplo aspecto. Isso quer dizer que sobra para a família, para o namorado, para a namorada e correlatos. É ainda mais perceptível esse comportamento agressivo repentino em pessoas que geralmente são pessoas muito calmas, pessoas que têm muito controle sobre si. Quando essas são eventualmente obsedadas, automaticamente elas ficam mais agressivas, elas ficam mais irritadas, sem paciência, que levam à compulsividade. Tudo isso é em decorrência de um processo de obsessão espiritual. O processo de obsessão espiritual se dá de forma energética. Quando o obsessor faz a ruptura do duplo etérico, começa a atacar o perispírito, ele estabelece uma ponte de contato com a matéria física. E é justamente na matéria física que, na composição átmica, na composição energética, fluídica que compõe órgãos, os átomos que formam células e correlatos, começam a atacar os chakras, que são os nossos pontos de energia. Além de atacar, o obsessor desregula essas energias, propiciando verdadeiros sintomas físicos, dentre eles a náusea, vômitos, enxaquecas, dores no corpo, e dessa forma vai deixando o obsedado cada vez mais fraco. Quando vê que não consegue mais se alimentar das energias desses chakras que regulam o bem-estar corporal, ele passa a atacar o mental. É onde vai deixando a pessoa numa penumbra completa, numa penumbra de frustração, de autossabotagem, e assim vai deteriorando cada vez mais o obsedado. É muito importante ressaltarmos que, para sintomas físicos e mentais, não devemos tratar esses sintomas como sintomas espirituais isolados. O tratamento médico se faz necessário. E claro, esses são apenas alguns dos vários sintomas da obsessão espiritual. Se você quiser uma parte 2, por favor, deixe seu comentário para que nós futuramente possamos trazer uma parte 2 acerca do tema para dar ainda mais robustez. E é importante sempre ressaltarmos: a obsessão espiritual, bem como qualquer tipo de ataque, deve ser considerada em última instância, sobretudo quando existem sintomas físicos e sintomas mentais. Os especialistas médicos devem dar a sua palavra em primeira instância. Se eles não encontrarem nada de anormal, nada que vá contra a natureza e a ciência, aí sim passa a se cogitar o ataque espiritual. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe seu like. É muito importante para que o YouTube entenda que estamos produzindo um bom conteúdo. Não se esqueça, claro, de se inscrever. Ficou alguma dúvida, quer deixar alguma sugestão de conteúdo? Fique à vontade nos comentários, sempre estamos lendo, respondendo quando possível, mas sempre trazendo o conteúdo dos irmãos e irmãs de nosso canal. Axé para quem é de axé, amém para quem é de amém. Paz e luz a todos, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau! Olá a todos, eu sou Renato Bosco, dirigente do Templo Universalista de Luz, Zé Pilintra e Caboclo Pena Branca. A religião de Umbanda tem crescido exponencialmente, de tal forma que tem ganhado progressivamente cada vez mais adeptos, pois as pessoas estão enxergando a religião de Umbanda com os olhos que devem ser vistos, como uma religião de alto aperfeiçoamento, de alta elevação, uma religião que nos liga ao amor, fé e caridade. Contudo, a Umbanda tem aquele velho adágio: cada casa é um caso, cada casa mexe sua panela de uma forma diferente. E isso se deve aos diversos segmentos que existem dentro da religião de Umbanda. E isso muitas vezes deixa você que está entrando agora, que está conhecendo a religião de Umbanda agora, um pouco perdido. Por onde começar? Como entender a religião de Umbanda? Como eu sempre falo, sendo teólogo, nós começamos a entender não somente a Umbanda, mas qualquer religião, através do seu início.
E é pensando dessa forma que eu estou lançando um curso sobre teologia e espiritualidade de Umbanda. Você terá acesso a mais de 15 videoaulas, onde nós explicamos com muita didática, minúcias desde a história da Umbanda, sempre olhando com os olhos da teologia histórica. Nós vamos falar sobre alguns fundamentos de base para que você comece a ter uma compreensão da amplitude da religiosidade de Umbanda nesses 114 anos em que ela se consolida. Além das aulas, você conta com um e-book que vai dar mais robustez para o seu aprendizado, além de um grupo exclusivo no Telegram, onde você vai poder sanar as suas dúvidas e ter um contato próximo comigo e com a Michele, que também é dirigente da TUSP, do Templo Universalista de Luz. Além disso, nós teremos lives exclusivas para podermos conversar acerca do conteúdo das aulas e também, claro, para poder manter um contato estreito, para nós podermos agregar conhecimento juntos nessa seara maravilhosa que é a religião de Umbanda. Clique no link na descrição desse vídeo e veja as condições para aquisição do curso. Você muito ajudará a nossa casa em sua manutenção e sem contar que você vai expandir o seu conhecimento e a sua visão acerca dessa religião de amor, fé e caridade que é a Umbanda em sua experiência religiosa, nessa religiosidade tão bonita que tem atraído cada vez mais adeptos nos últimos anos. Eu espero você no nosso curso, que já está disponível na plataforma do link abaixo, e eu espero que você possa me dar a honra, bem como o prazer de ser o seu professor e mentorar você nessa seara divina que é a religião de Umbanda. Axé a todos e eu te espero no nosso curso.